Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está recebendo esse material, não sei se está recebendo em vídeo, se está recebendo em áudio, em podcast. Meu nome é Gustavo Cavalcante, eu estou aqui mais uma vez com os nossos amigos Gabriel Marino, para mim ele aparece aqui embaixo, com o Lucas Polesca, para mim ele aparece aqui do lado, não sei como que aparece para vocês. E a gente vem dar continuidade ao nosso projeto Vida Após a Vida, uma conversa espírita, onde hoje a gente grava o nosso segundo episódio, que é muito uma continuação do primeiro. Vamos abordar agora uns aspectos um pouco mais específicos da vida desse codificador, que foi o Allan Kardec. Mas antes de qualquer coisa, a gente gostaria de reafirmar algumas coisas. Essa é uma conversa que a gente faz em virtude da pandemia que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Ficamos todos com um pouquinho mais de tempo nas nossas mãos e gostaríamos de tornar esse tempo em alguma atividade útil, em alguma atividade que possa gerar algum fruto para as pessoas em algum momento. Então, a gente tem uma conversa aqui de 3 pessoas que nasceram em famílias espíritas, que foram criados dentro de casas espíritas, mas que a gente tenta trazer essa conversa para o lado de fora da casa espírita, né? Porque muitas vezes dentro de uma casa espírita a gente já está acostumado a alguns raciocínios, a alguns pensamentos, a utilizar uma terminologia e algumas palavras que todo mundo vai entender de primeira. Aqui a gente vai tentar fazer uma conversa um pouco mais fluida, como se a pessoa nunca tivesse tido contato com o espiritismo e com essas personalidades, vamos dizer assim, do espiritismo. Então, a gente vai tentar explicar os nomes, os significados, os conceitos, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então, hoje a gente vai passar por 4 grandes temas, que são os fenômenos mediúnicos que aconteceram antes do Allan Kardec, que é esse codificador, ser envolvido com os espíritos propriamente ditos. Aí vamos passar pela vida desse Allan Kardec, o que aconteceu com ele também antes dele ser envolvido com esses fenômenos, e aí vamos entrar na metodologia e nos critérios utilizados por ele para tratar dos fenômenos, e depois passar pelas obras básicas que ele escreveu, que ele codificou. Claro que nós não vamos entrar nas obras, vamos só apresentar quais são e o que eram. A gente vai ter tempo suficiente depois para falar especificamente sobre cada uma delas. Então, já passa a palavra aí para o Lucas e passa a palavra para o Gabriel, que vão trazer esse primeiro tema aí dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. Obrigado aí a todos. Olá a todos, né? Já foi apresentado pelo Gustavo, muito bem. Meu nome é Lucas Polesca. A gente vai começar falando sobre os fenômenos que aconteceram antes do Allan Kardec, né? O primeiro fenômeno que nós vamos abordar é esse que aconteceu em Hydesville, que aconteceu no ano de 1847, na família Fox, né? O núcleo familiar composto, né, por John Fox e sua esposa, Margaret, e 3 filhas. E o que chamou a atenção nessa casa foi que aconteceram alguns fenômenos que eles não conseguiam explicar, né, como rugidos, barulhos de bater na mesa, bater na porta, arranhos, e isso incomodava a família. Chegou a um extremo de incomodar tanto que eles não conseguiam dormir. E uma das filhas, né, que, se não me engano, o Gabriel está comigo nessa, que se chama Kate, certo, Gabriel? Isso, ela mesma. Elas se atinaram um pouco mais sobre o que estava acontecendo. E com essa curiosidade, ela tentou dialogar com esse fenômeno que estava acontecendo. E assim, ela tentou conversar e falou que para uma batida responderia sim, para 2 não, para ver se aquilo conseguia ter uma interação. E de primeira ela conseguiu ter essa interação, respondendo respostas como se aquilo era inteligente, se aquilo era um espírito, se aquilo tinha morado naquela casa, e disso atinou a curiosidade de várias pessoas da região. Tanto que não se conformavam só com essas respostas de sim ou não. E a família começou a ser muito conhecida.
Como essas respostas começaram a ficar um pouco vagas, né? Só com sim ou não, um homem chamado Isaac Post, ele tentou codificar, né? Para uma batida, uma letra do alfabeto, para duas batidas, outra letra do alfabeto, para conseguir formar palavras ou até frases. E aí esse fenômeno, né, ficou conhecido como telegrafia espiritual. Esse fenômeno sendo um fenômeno diferente e não comprovado, né, cientificamente, os detentores da fé, da religião, eles duvidavam um pouco sobre a existência desse tipo de ser. E para comprovar essa experimentação, as irmãs Fox levaram esse fenômeno até um grande ginásio, um grande estádio de uma cidade que chamava Rochester. E esse fenômeno passou por 3 comissões, né, formada por pessoas que foi muito rigorosa. E aí esse fenômeno foi constatado como verídico, né, como uma verdade. E aí teve um grande tumulto na cidade, né, com essa notícia. Ela se alastrou muito pela América e também resultou no quase linchamento das irmãs Fox. Tem alguma coisa a acrescentar, Biel? Eu achei muito interessante, porque a Kate, a filha que teve a ideia, né, inicial de se comunicar com o espírito que estava fazendo as manifestações na casa da família, ela tinha só 11 anos, né? Então, assim, já nessa idade ela já teve uma ideia, assim, altamente científica, né, de metodologia, porque ela queria saber se aquilo era produzido, né, às vezes por um estalido de alguma peça solta, né, porque não chegava a ser uma casa, era uma cabana, né, era uma coisa de madeira bem rústica, assim. Então, ela quis tentar diferenciar, assim, para ver se era isso que estava acontecendo, se era algum fenômeno físico mesmo de dilatação, expansão, alguma coisa que cause realmente um estalido, uma batida, um vento, alguma coisa assim, de algo que fosse inteligente, né? De um fenômeno que fosse inteligente. No caso, por conta da época e da religiosidade, né? A primeira coisa que ela pensou é que fosse o diabo. Então, é muito engraçado porque ela denominou, né, com 11 anos, ela chamava de Senhor Pé Rachado. Achei engraçado porque Pé Rachado seria, né, uma denominação, um apelido aí para o diabo em si, né? Usa para o diabo, né? O Isso, diabo é um sujeito com vários nomes, né? Mas o isso. pé rachado é um deles. Mas é interessante como, desde o início, a busca pela causa do efeito, né? É não ficar satisfeito só com o efeito, só com o fenômeno, só com o fato. Poderiam ser a dilatação da madeira, ou aspectos da casa rústica onde elas moravam, do barracão onde elas moravam, mas isso não impede ela de buscar o que está causando aquele fenômeno, a causa para os efeitos. Isso, e ela foi buscando, assim, ela foi desafiando o espírito, né, que estava causando aquilo. Então, primeiro ela falou, se você estiver me ouvindo, se você estiver por aí, faça como eu. E bateu 4 palmas, né? E imediatamente deu para ouvir 4 batidas fortes, né, na parede. Aí a mãe dela, a senhora Margaret, né, ela já veio mais animada, né? Porque viu que era algo que estava relacionado, né? Não poderia ser uma coincidência desse tamanho que a menina bateria 4 palmas e imediatamente depois viriam 4 batidas de um estalido qualquer de madeira. Então Nós ela estamos aqui no veio... século XXI, a gente não conseguiu fazer uma smart house ainda, eles iam ter uma smart house lá em 1800, no interior dos Estados Unidos. Poxa, não é bem assim, né? Exatamente. E, assim, não tinha muita tecnologia, né? Na verdade, não tinha nenhuma. Eles moravam era um vilarejo, não chegava nem a ser uma cidade. Era em Hydesville que eles moravam, um vilarejo de Nova York. E era tudo muito rústico, muito precário, né? E aí a senhora Margaret ficou muito animada e começou a fazer perguntas, né? Falar, agora conta como eu.
1, 2, 3, 4, 5. E à medida que ela ia contando, as batidas iam acompanhando a contagem dela, né? E com isso foi crescendo. Eles foram espalhando para os vizinhos foram lá para ver, até chegaram a montar postos de vigilância, né? Para garantir que não fosse ninguém que estava indo lá para fazer brincadeira, enfim, questão de segurança mesmo. E não acharam ninguém, né, de carne e osso que pudesse ser a explicação para aquelas batidas, né? E aí isso foi crescendo, elas foram convidadas, né, para fazer a apresentação, como o Lucas bem disse, para expor isso para a sociedade. Foi feito no meio da cidade inteira, todo mundo assistindo. Passou por 3 comissões que analisaram aquilo, e as 3 comissões deram aquele fenômeno como sendo verdadeiro, né, como sendo isento de falcatruas, enfim, qualquer outra coisa que pudesse explicar que não fosse o fenômeno por si só, né? Como sempre, né, ainda hoje, há conservadores, né, a questão do Lucas disse, detentores da fé, fanáticos, enfim, que foram atrás da família para linchar mesmo, para, né, bater, enfim, e não chegaram aí a conseguir nada, né, de questão de frear os fenômenos, porque eles continuaram acontecendo. E essas perseguições acabaram trazendo ibope, né? É aquela questão do falar mal dos outros acaba trazendo a fama, né? E foi isso que aconteceu, né? Aumentou aí o ibope dos fenômenos e cada vez mais passou a trazer a atenção das outras pessoas, né? E foi com as Irmãs Fox, então, que nasceu o espiritualismo moderno, né? Que são as irmãs mais famosas, aí, eu acredito, dentro do espiritismo. E aí... Desculpa, Biel, vai lá. Não, eu ia passar para o próximo, pode ir. Então, mas aí trazendo isso para o que a gente tem de entendimento hoje, as Irmãs Fox são aquilo que a gente chama de médiums. Elas são sujeitos dotados de organização física, biológica e espiritual, apta a ser utilizada pelo plano dos espíritos, pelos espíritos, para acionar e causar efeitos sobre o plano material. Ou seja, os médiuns servem de ponte para que o plano espiritual, que não consegue afetar a matéria, possa, através desses médiuns, afetar a matéria. Então, a organização física, biológica, espiritual e perispiritual do corpo físico e do corpo espiritual dessas crianças, as pancadas, as batidas, as movimentações na matéria. Isso é algo que a gente vai ver também dentro aqui desse primeiro tópico, quando a gente avançar para as mesas girantes. Mas isso ainda não estava conceituado, isso ainda estava no plano dos fenômenos, né? Das experimentações, dos acontecimentos. Isso ainda vai ser codificado, mas a gente hoje já tem esse entendimento. Isso acontecia na casa dessas irmãs, e não das irmãs Silva ou das irmãs Souza. Aconteceram também, mas não foi codificado, né? Mas é no caso delas, porque elas eram dotadas dessa condição de permitir que os espíritos, através da organização delas, impactasse, afetasse a matéria. E é muito interessante, porque até hoje as pessoas perguntam, mas por que não tem mais, né? Porque ainda hoje não tem mais mesas girantes, não tem mais casa mal assombrada, batida para tudo quanto é canto, comunicação através disso, através daquilo. Por um motivo simples, que foi o objetivo, né, desse primeiro contato. Esse foi o primeiro contato oficial, assim, né, da codificação do espiritismo, né, do que precedeu a codificação, que teve um objetivo simples, de provar que existe vida após a vida. Que não há um fim, que não há um descanso eterno, que há vida, a movimentação, há seres pensantes, que a gente vai partir desse mundo terreno e vai viver no mundo espiritual, né? Continuar a viver. E como a por história... isso foi interessante, né? Bem interessante, sim.
E como a história traz... Eu vou te interromper demais, né, Biel? Já Pode peço ficar à desculpa vontade. para você e para todo mundo que Pode está ficar à ouvindo. vontade. E como a história é um contínuo, né? Ou a gente entende que há vida após a vida, ou a gente se situa e começa a estudar com os espíritos bonitinhos, vindo na reunião, escrevendo livro, tá dentro, ou vai voltar a ter pancada e tu até ter a atenção que precisa ter. Então, se você quer uma coisa mais tranquila, atina enquanto dá tempo. Beleza, então foi isso, né? Atingiu a atenção aí da população nos Estados Unidos na época. E esse fenômeno cresceu muito, né? Ficou muito conhecido. E poucos anos depois, já pelos Estados Unidos inteiros, já haviam milhares de adeptos, milhares de seguidores aí do início do espiritismo moderno. E o que se seguiu depois foi o fenômeno que acredito que talvez seja o mais conhecido, até por quem não é espírita, né? Que são as mesas girantes, ou as mesas dançantes, né? Dependendo da tradução e de quem divulgou. Então aqui a gente pode ver várias reportagens, né, que saíram nos jornais da época, tanto convidando para os fenômenos, né, para assistir, quanto para explicar. Os jornais davam instruções de como fazer, né, de como se comunicar, e, enfim, há registros, né, e até de uma mesa, a gente pode ver na foto no canto inferior esquerdo, uma mesa flutuando aí a uma altura considerável do chão, né, e várias pessoas em volta dela. E isso aconteceu por instrução dos espíritos, né? Foram os espíritos que sugeriram que essa comunicação fosse feita por essa maneira agora, né? Ao contrário do que era feito antes com a questão da telegrafia, que acabava por ser um fenômeno bem mais demorado, né? Então, o primeiro fato que eles observaram foi esse, né? Foi essa movimentação de objetos. De início, não as mesas, mas objetos menores, eles notavam que os objetos se movimentavam. Levantavam, caíam dos armários, enfim, tudo isso que a gente já consegue imaginar. E posteriormente as mesas, né, que começaram a se levantar do chão sem nada por baixo, né, delas. E isso começou na América, né, lá quando eu digo América, nesse caso estou sempre me referindo à América do Norte, precisamente aos Estados Unidos. Né. Começou por lá e se espalhou rapidamente para a Europa, né. A gente pode pensar aí na época 1852, 1851, e a notícia saindo da América, indo para a Europa e se espalhando para a Europa numa rapidez, né? Que a gente pensar nisso hoje é muito fácil, né? A gente tem internet, telefone, enfim. Nessa época não tinha isso, né? Era tudo impresso. A gente pode ver que os jornais aí eram impressão quase que manual, né? Um a um. E isso se espalhando rápido. Então foi algo que teve uma repercussão muito grande, né? Muito, muito positiva para a sociedade na época. E essas manifestações eram mesas, né, que se levantavam, e elas batiam um dos pés, batiam no chão, produzindo som que era posteriormente codificado em uma mensagem. E a partir disso aí se produziram frases, produziram textos grandes. E o que acabou causando muito espanto era que as respostas eram muito precisas. As pessoas faziam uma pergunta e, ao contrário do que a gente vê, inclusive hoje, aí, em vários lugares com más intenções, as respostas eram precisas, não era algo vago que poderia servir para qualquer um, poderia servir para todo mundo, para qualquer pergunta. Né? E acabou que foi isso que trouxe a atenção de muita gente, né? Que saberia que realmente poderiam confiar nas respostas que iam sair dali. E uma coisa importante que eu acho legal da gente observar é que ninguém nunca pensou que poderiam ser espíritos que estavam produzindo aquele fenômeno. As pessoas não pensaram nos espíritos. Mas o fenômeno se identificou como um espírito. Né? Foi o próprio fenômeno que disse, oi, o que está fazendo isso aqui é um espírito. Quer falar alguma coisa, Gustavo?
Exatamente, Biel. E primeiro, assim, a gente vai entrar, obviamente, na interpretação que o Allan Kardec faz desses fenômenos, mas as pessoas, via de regra, quando viram o fenômeno, e tal qual aconteceu na casa das irmãs Fox, viram o fenômeno interagir com a nossa pessoa aqui encarnada, isso vai gerando algumas curiosidades, né? Você quer que aquele fenômeno que está acertando respostas, que está dizendo quanto de dinheiro tem no seu bolso, ou quanto, se você é casado, se não é casado, que aquele fenômeno te responda algumas outras coisas. Acontece que para algumas pessoas aquilo se limita à curiosidade básica do dia a dia. Para alguns estudiosos, no entanto, que depois de esvaziados os salões e os teatros, etc., continuaram fazendo as sessões nas suas casas, isso virou um elemento de estudo. E aí entra toda aquela parte de técnica científica que a gente falou no primeiro episódio, que era a forma como essas reuniões eram conduzidas fora dos salões das curiosidades. O que a gente tem que levar em consideração aqui também? A gente está falando da Europa dos anos 1800. Não tinha Netflix, não tinha jogo de futebol toda quarta e todo domingo na televisão para assistir e tudo mais. Então, as pessoas anunciavam nos classificados do jornal, e assim, né, aquela efervescência filosófica, aquela efervescência cultural. Então, elas anunciavam nos classificados do jornal a seguinte questão: hoje, residência dos senhores Silva, vamos debater a natureza da vida humana. E quem tivesse interessado ia na reunião, levava a sua bebida de preferência, quem estava ali servia um pão, alguma coisa, e eles se reuniam, obviamente, não em volta de uma penteadeira, mas em volta de uma mesa. E por isso a mesa é utilizada pelo espírito para chamar a atenção do povo que está reunido ali em volta dela, né? Nada, sim, faz muito sentido, né? Então, havia a reunião filosófica das pessoas, né? Quem hoje vai fazer uma reunião em casa e vai chamar as pessoas para debater a natureza da vida humana? Isso é muito mais raro, né? Isso não acontece tanto. Mas isso era comum na sociedade europeia, na sociedade francesa daquela época, razão pela qual as coisas se deram com os elementos que elas tinham, né? Se fosse hoje, por exemplo, ia ser o espírito mudando a série que você está assistindo na Netflix, até chegar numa outra série para chamar a sua atenção para aquilo que está acontecendo. Eles vão trabalhar com aquilo que eles têm à disposição, né? A gente tem mais alguma apresentação para fazer aqui na... Eu quero só fazer algumas considerações que eu achei muito interessante, porque a gente pode pensar que foi um fenômeno eufórico, né, criado só para passar tempo e tal. Mas, como o Gustavo mesmo falou, as pessoas estudaram esse fenômeno, né, e não eram pessoas quaisquer. Foram pensadores, foram cientistas, foram filósofos, né? Vários deles, inclusive, eu coloquei alguns aqui para poder citar: John Edmonds, que era juiz; James Mapes, que era professor universitário, juntamente com Roberto Hare, que também era professor universitário; Dale Owen, que era político e diplomata na época, e vários outros. Eles foram atrás desses fenômenos com o objetivo de desbancar eles, né? De poder falar que era falcatrua, que era ilusão, enfim. E quando chegaram lá, depois de estudos, levantamentos que eles fizeram, eles viram que não é nada daquilo que eles pensavam, que realmente eram fenômenos verdadeiros, fenômenos que traziam algo a acrescentar, né? E eles declararam publicamente a veracidade de todos esses fatos, né? O que gerou ainda mais curiosidade da população, né? Porque agora já tinha o aval de pessoas que têm assim uma propriedade para falar da coisa, né? Não eram pessoas quaisquer que ia lá e falava que aquilo dá certo. Não, eram pessoas com estudo, eram pessoas intelectuais que sabiam o que estavam falando, né? E isso fez crescer na França uma curiosidade tão grande que isso acabou virando o passatempo da sociedade na época, né? Então, como o Gustavo falou, era todo dia estava acontecendo alguma reunião assim na casa de alguém, em algum palácio, no salão de não sei quem.
E isso as pessoas começaram a fazer até, né, começou a virar aquela questão de perguntas fúteis. Onde que eu deixei meu vestido? Aonde que eu esqueci minha aliança? Fulano de tal gosta de mim? Eu vou casar quando? Né? E assim, até no sentido de ficar testando mesmo, né? Então, teve um padre que foi o mais, eles trazem como o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católica do século XIX, que foi Padre Ventura de Raulica, era um padre francês, que ele é interessante, né? Nessa época a igreja perseguindo, né? Enfim. E um padre que era considerado no século o mais ilustre expoente da filosofia e da teologia católica, este padre disse que foi o maior acontecimento do século, foram esses fenômenos que aconteceram no Espiritismo, né? E em agosto de 1856, o Santo Ofício todos como sendo fruto da hipnose e do magnetismo, né? Porque nessa época, como a gente viu no episódio anterior, as pessoas já não mais acreditavam no diabo, já não mais acreditavam num espírito do mal que queria vir e contorcer a humanidade. As pessoas já tinham um pensamento mais crítico, as pessoas já tinham um pensamento mais científico, mais filosófico. Então, se a igreja dissesse que era o diabo que estava fazendo aquilo, não ia causar impacto nenhum, as pessoas iam ignorar, porque praticamente ninguém mais na Europa acreditava nisso. Então, a igreja foi no fluxo, né? Seguiu o fluxo. E foi pelo lado da ciência, que sabia que se dissesse algo científico, a população iria passar a considerar. E declarou esses acontecimentos como sendo fruto da hipnose do magnetismo. O que até aí tudo bem, né? Porque é um debate pelo menos de boa fé, né? Enquanto ninguém sabe qual é a verdadeira origem das coisas, você especular sobre isso ou especular sobre aquilo, você está dentro do campo científico das explicações possíveis. A questão é quando você começa a utilizar uma dogmática que já não tem fundamentação científica nenhuma para explicar aquilo que não se conhece. Eu compartilhei uma tela aqui agora, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube. O fenômeno era tão grande, você pode ver aqui, esse site, ele é o site da história da Casa Branca. Durante a administração do Abraham Lincoln, a esposa dele fazia sessões espiritualistas num quarto da Casa Branca chamado The Red Room, né? E isso está na história da Casa Branca. A administração dele aconteceu aí entre 1860 e 1865 e eram feitas reuniões espiritualistas com a invocação de espíritos para que se manifestassem durante esses encontros na Casa Branca, e a própria Casa Branca trata isso naturalmente dentro da sua história, sem qualquer problema, sem qualquer questão, porque é um fato, a gente não pode esconder os fatos debaixo do tapete, né? A gente tem que colocar eles justamente no foco para que ele seja examinado, para que ele seja analisado, e se for isso estiver errado, a gente passa para frente, a gente avança. E é interessante como é que trata o fenômeno como um fenômeno de conforto para aqueles que tinham sido as vítimas ou tiveram conhecidos vítimas na Guerra Civil Americana, que deixou tantas famílias aí destruídas. Mas quem tiver mais interesse aí de conhecer um pouquinho sobre isso, pode entrar lá no whitehousehistory.org, e vai conhecer aí essas sessões que eram feitas pela First Lady Mary Todd, a primeira dama Mary Todd, esposa aí do Abraham Lincoln. Ela teve perdas na família dela, né? Ela perdeu alguns filhos naquele tempo e enfim, essas sessões tinham também esse objetivo de tentar contato com esses filhos. E tem aqui uma fotografia tirada pelo William H. Mumler, da Mary Todd, com um espírito em volta dela. E, assim, isso está divulgado no site da história da Casa Branca, né? Acho que merece algum crédito. Não sou eu que estou falando, eu estou só
mostrando. Se fosse eu falando, você não precisava acreditar, não, mas eu estou só mostrando. Então, fica aí o convite para se estudar, para se avançar sobre isso, né? A gente encerra, assim, o nosso primeiro tema desse roteiro. E aí, pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo. Vim passar para dar um recadinho super importante sobre o que vai acontecer com as nossas postagens daqui para frente. Então, no dia 15 a gente postou o nosso primeiro episódio do Vida Após a Vida, uma conversa espírita. E o episódio ficou muito grande. Por esse motivo a gente está fracionando os episódios que estão por vir. Como vai acontecer nesse agora? A gente tinha um tema e a gente fala sobre alguns tópicos dentro desse tema. Então a gente vai soltar o tópico em formato de vídeo, né? Um vídeo, um tópico. A gente vai ter 4 dias na semana para postar vídeos sobre uma conversa espírita. Então fique de olho no nosso canal, que vão ter vários vídeos essa semana. Então, bons estudos a todos!